Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Conversando sobre Jesus, tem assunto melhor, tem coisa mais maravilhosa do que falar a respeito do nosso amado Senhor e Salvador. Tem vida mais linda do que a de Jesus. Bem, estamos fazendo essa série de programas, conhecendo um pouquinho mais e aprofundando um pouquinho na vida de Jesus. Como foi a sua vida, a sua caminhada, o seu ministério. E no programa de hoje conversaremos sobre o primeiro milagre de Jesus. Você sabe qual foi o primeiro milagre que ele realizou? Você sabe onde foi realizado este milagre? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus, para mergulhar nas Escrituras e ser cheio da graça e do poder do Senhor. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver que no primeiro milagre de Jesus foi algo muito lindo. Jesus está com a sua família, Jesus está com seus amigos, Jesus está em uma festa de casamento. Isso, Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Você convidou Jesus para a sua festa de casamento? Você tem convidado Jesus para as festas de aniversário, de comemorações como de formatura e tantas outras comemorações? Jesus tem sido convidado. Quando a gente convida Jesus, quando Ele está presente, tudo é mais feliz, tudo é mais bonito, há mais alegria, há mais sentido em tudo que acontece. Há um marco, há uma marca quando Jesus está presente. Vamos ver aqui em João capítulo 2, vamos ler os versículos 1 e 2, como Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Está escrito assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Bem, quando a gente vai a Israel, a gente percebe que Caná da Galileia e Nazaré da Galileia são cidades bem próximas. Dá uma boa caminhadinha a pé, tem podemos dizer assim, um trieiro no meio de uma mata para cortar o caminho, e é bem pertinho, bem perto. Seria como nós temos hoje as grandes cidades, a grande BH, a grande São Paulo, com algumas cidades já englobadas, algumas cidades já tão próximas que se tornaram uma só. Nazaré e Caná. E festa de casamento, Jesus era jovem. Jesus estava com 30 anos quando ele começou o seu ministério. Ele tinha amigos da sua idade. Possivelmente, os noivos nesta festa eram seus amigos de infância, seus amigos de adolescência. Quantas brincadeiras, quanta coisa juntos, quantas histórias, quanto tempo passaram juntos, e agora o casamento. E Jesus foi convidado para o casamento. Eu me lembro de uma história triste de uma menina que estava saindo com amigos. A menina era crente, mas estava fria na fé e estava com amigos que não eram cristãos, e eles iam para a praia. E a mãe sabia que o que ia acontecer entre eles não era uma coisa boa, não era saudável. E a mãe disse então para a filha, falou: minha filha, vai com Deus, vou ficar orando por você, vai com Deus. E a menina, para fazer gracinha diante dos seus amigos, ela falou: mãe, o carro está muito cheio, se Deus quiser ir conosco, Ele tem de ir no bagageiro. E viajaram, e aconteceu um acidente em que todos aqueles jovens faleceram no acidente. O acidente, o carro ficou perda total. Mas interessante é que lá no bagageiro
junto com as bagagens, eles tinham comprado mantimentos e tinham comprado um pente de ovos no bagageiro. Tudo que estava no bagageiro estava intacto, inclusive os ovos. Se Deus quiser ir, que Ele vá no bagageiro, pois o bagageiro mostrou que tinha algo sobrenatural ali. Como é importante convidar Deus, convidar o Senhor para estar conosco nos estudos, no trabalho, no nosso dia a dia, quando dirigimos o carro, quando andamos pela rua, quando fazemos uma caminhada. Como é bom ter a companhia do Senhor. A companhia do Senhor traz proteção, traz alegria e vamos ver aqui que traz milagres. Nesta festa, Jesus também foi convidado e Jesus levou os seus discípulos. Eram jovens, todos jovens, mais ou menos da idade de Jesus. Alguns mais novos, um apenas talvez um pouquinho mais velho que Jesus, que seria Pedro, mas os outros todos jovens, todos jovens. E na festa, nós vamos ver que o vinho acaba no meio da festa. João capítulo 2, versículo 3 a 5 diz assim: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Bem, era uma família muito amiga, era uma família em que eles tinham liberdade de conversar e talvez chegou mais gente que o esperado, porque o próprio Jesus levou os amigos dele. Jesus levou os discípulos com ele. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse costume, mas principalmente na África, nas festas, um amigo leva o outro, e o número de pessoas fica sendo imprevisível. E talvez ali com os amigos de Jesus, os discípulos, todos ali comendo salgadinhos, experimentando da festa, o vinho acabou. O vinho acabou. Nós já vimos muitos estudos bíblicos mostrando que esse vinho aqui era suco de uva. Muita gente toma esse texto para dar uma explicação para eles, para beberem, para tomarem bebida alcoólica. Jesus não ia embriagar ninguém. Jesus não ia querer ajudar numa festa que as pessoas ficassem embriagadas. Era suco de uva aqui nesta festa. E então, o que aconteceu? Acabou. E como que continua a festa sem o suco, sem o refrigerante, sem o que tomar? A mãe de Jesus disse: olha, não tem mais vinho, acabou o vinho. É interessante que Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muitos falam muitas coisas sobre esse texto, né? Que talvez Jesus respondeu meio ríspido. Não, Jesus está dizendo aqui que a hora dele, porque muitos esperavam o rei, esperavam o Messias, como aquele que vai só fazer milagres, só curar, ressuscitar os mortos, abrir os olhos aos cegos e fazer maravilhas. Mas muito pouca gente, ou quase ninguém, estava atento a Isaías 53, que nos mostra que o Messias haveria de morrer numa cruz, como no Salmo 22. Então Jesus está dizendo: olha, milagres vão acontecer, mas isto não é ainda a minha hora. Não é para isto que eu vim, não é isto. Então, a mãe de Jesus sabia que Jesus não iria deixar de fazer algo em benefício daquela família, por causa do seu poder, do seu amor, da sua bondade, do seu coração. E aqui é a única fala de Maria, fora a anunciação lá do anjo, seu cântico belíssimo, é a única ordem que nós temos de Maria, é esta: fazei tudo o que ele vos disser. E muita gente que tem uma idolatria
pela Virgem Maria e diz, ela também é como Deus, ela ouve a oração. Não, ela não pode ouvir a oração, porque ela é ser humano, a gente só tem um ouvido, só consegue prestar atenção no que uma pessoa está falando. Se 20 pessoas falarem ao mesmo tempo, nós não sabemos o que eles estão falando, mas Deus sim. Então, Maria deixa para nós a sua única ordem. Fazei tudo o que Ele vos mandar. É isso, é muito sábio. Fazei o que Ele vos disser. E ela sai de cena e Jesus vai fazer o seu primeiro milagre. Ele vai usar talhas, talhas que eram usadas para purificação, para realizar o seu primeiro milagre. As talhas para purificação estavam vazias. Por que estavam vazias? Porque todos ali naquela festa já tinham lavado suas mãos e seus pés. Todos já estavam purificados, todos já estavam com roupas, vestes nupciais, com roupa de festa. Todos estavam limpos para comer o que se colocaria na mesa. Os milagres do Senhor, eles são feitos e algo que Deus vai usar é coração, vidas purificadas. Deus vai usar a sua vida para realizar milagres na vida das pessoas. Uma talha vazia. Já foi usada a água que ali estava para purificar. Jesus disse que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Os rios que lavam, rios que purificam, rios que descedentam. Do nosso interior vai fluir vida. Sim, Deus vai usar estes vasos de pedra, de barro, que somos nós, o nosso corpo, a nossa vida, nossos lábios, nossas mãos, nossa oração, nossa fé, para trazer os milagres. Olha o que está escrito em João, capítulo 2, de 6 a 8. Diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Bem, ali estavam as talhas vazias, já tinham sido usadas, já tinha havido a purificação, e Jesus diz: encha de novo. Enche até a boca, enche de novo cada talha. Nem eu, nem você podemos ficar vazios desta água purificadora, desta água que é a presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo em nós. Nós temos de estar cheios. A Bíblia nos diz, Paulo diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. É através de uma vida cheia do Espírito que nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para que milagres aconteçam. Milagres. E o maior de todos, água feita vinho, é transformação. Transformação no coração das pessoas, transformação de vidas. E nós vamos ver que Jesus vai operar o seu milagre, mas vamos ver que o vinho de Jesus é sempre o melhor. Versículo 9 a 10 de João capítulo 2 diz: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste até agora o bom vinho. Que coisa linda! Jesus não somente opera sinais e maravilhas, mas Ele faz com excelência. Ele faz da melhor forma possível. Eu já ouvi histórias fantásticas de operação de Deus nos nossos dias.
um irmão que teve o seu olho completamente apodrecido por uma infecção tão grande. O médico havia dito, olha, você não pode dormir do lado do seu olho infectado com a cabeça assim no travesseiro desse lado, porque o olho vai agarrar na fronha e vai sair da órbita. Está podre. Aquele médico aqueceu um instrumento ao rubro, ficou vermelho lá do calor e colocou aquele instrumento em brasa, colocou naquele olho apodrecido do homem, ele escutou aquele barulhinho do fogo, da coisa quente, fritando, em outras palavras. Ele não sentiu absolutamente nada, estava morto o seu olho. E uma história muito linda é o senhor Erlentz, um grande empresário na área de indústria no Brasil, lá do Rio de Janeiro, da Adonep. E ele então orou, teve uma experiência muito linda com Deus, quando agradeceu a Deus pelo milagre. No dia seguinte ele estava com um olho completamente novo, novo. Porque tudo que Deus faz é com excelência. Tudo que Deus faz, o que Jesus faz, é perfeito. O diabo, nós vemos por aí pessoas colocando nos postes, né? Traga o seu amor de volta. E, através da feitiçaria, pessoas oferecem riqueza, dinheiro, casamento. Mas a pessoa entra naquele caminho e ela se estrumbica, como se diz popularmente. A pessoa entra confiando e aquele casamento não dá certo, é destruição, porque o inimigo ele é mentiroso. Tudo que ele faz é mentira. Então, o que ele promete não tem jeito de cumprir uma coisa boa, porque ele é mau, ele é mentiroso, ele é perverso. Não existe um fruto bom de uma árvore má. Não existe algo bom em Satanás. Não existe. Mas Jesus, tudo que ele faz é perfeito. E é aquelas talhas cheias de água, e Jesus transformou em vinho. Gente, o vinho é muito complexo para fazer, leva tempo esmagar as uvas, aguardar aquele filtro, não é tão simples, não é imediato. Foi um milagre sobrenatural. Quando aqueles serventes tiraram aquela água que se tornou em vinho e levaram ao mestre-sala, ele falou para o noivo, olha, todo mundo põe o vinho inferior por último. Servem primeiro o bom vinho, o bom suco, deixa o inferior por último. Porque aí todo mundo já experimentou, já falou, está muito gostoso. E aí já beberam, já passou aquele primeiro degustar, então serve inferior. Mas você guardou até agora o bom vinho. Até agora. Nós vimos que lá na história de Faraó, a água se tornou em sangue. A vida se tornou em morte, para mostrar que eles estavam no caminho da morte, no caminho mau. Agora aqui, quando Jesus vai realizar o seu primeiro milagre, o que ele faz? Ele transforma aquilo que é sem gosto, sem cheiro, inodoro, sem sabor, em algo precioso, saboroso, o melhor. E a Bíblia nos diz que os discípulos, quando viram este milagre, eles creram em Jesus. Olha o que está escrito em João 2, 11 e 12. Diz assim, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bem, Jesus, com este primeiro sinal, ele deu início à revelação da sua glória. Eles ficaram maravilhados. Quem é este? Quem é este? Como ele pode? Não tinha vinho e
6 talhas cheias, muito vinho, muito suco de uva para aquele casamento. Depois, Jesus desce para Cafarnaum, junto com a sua mãe, com seus discípulos. A gente imagina a conversa de todo mundo no caminho. Uau, você viu o que Jesus fez? Você viu que maravilha, como que o mestre Sala ficou tão assustado, ficou tão maravilhado com o sabor do que Jesus fez. E é assim. Quando o Senhor opera um milagre, a gente tem muito para conversar, muito que compartilhar. Foram então para Cafarnaum. E depois deste milagre, Jesus vai morar em Cafarnaum. Então sabemos que Jesus morava em Nazaré. Ele vai até o Jordão, foi batizado lá no Jordão, lá no deserto, lá em Betábara, lá perto de Jericó. Depois ele foi levado ao monte para ser tentado por Satanás. Ele desce, naquele período ali, João Batista foi preso e Jesus começa a pregar. Então a maioria dos seus discípulos são da Galileia, da região da Galileia, também cumprindo o que foi dito, que a Galileia veria a luz. E então Jesus começa a anunciar o reino de Deus. E aqui nesta festa, em Caná, é o seu primeiro milagre. Agora eles vão morar em Cafarnaum. A família de Jesus vai junto e Jesus está junto com seus discípulos. Olha o que está em Mateus 4, de 12 a 17. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Bem, nós vamos ver então que Jesus fixou residência na Galileia. Aí muitos podiam pensar: não, ele tinha de ir para Jerusalém, ele tinha de pregar em Jerusalém, ele tinha de anunciar ali como rei, ali ele deveria mostrar os seus milagres, ali ele deveria mostrar quem ele é. Uma vez, os próprios irmãos de Jesus disseram isso para ele: se você quer se mostrar ao mundo, vai para Jerusalém, mostra-lhe ali, não fica escondido não, você tem de revelar em Jerusalém. Mas Jesus estava cumprindo o seu ministério na Galileia. Talvez você não ouviu ainda falar de Jesus com toda a sua grandeza. Talvez você ainda não conheça quão grande é o Senhor. Jesus, ele não é de se apresentar nos shows, para que o mundo veja. Ele, quando os gregos quiseram vê-lo, ele se retira, ele se esconde. Ele não veio à sua primeira vinda para ser o rei. Ele veio para, montado no jumentinho, entrar sim como rei em Jerusalém, mas logo em seguida ser crucificado. Como se diz, recebeu uma coroa de espinhos e o seu trono foi a cruz. Mas por mim e por você. Jesus vai morar na Galileia. Ele não está importando com o que vão pensar e falar dele. Ele está cumprindo a agenda de Deus. E você? Como tem sido a sua vida? Você está pensando nos outros ou em Deus? Você quer entregar sua vida ao Senhor ou ser o tal entre os homens e perder a preciosidade da salvação? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está. E ore comigo dizendo assim: Senhor,
Eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração. Contempla-me, Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me, purifica-me de toda iniquidade. Dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti para ser somente Teu, para viver na Tua presença e fazer o que Tu queres. Eis-me aqui. Encha-me com Teu Espírito Santo e ensina-me cada dia o Teu querer. Dá-me um novo coração. Eu sou Teu, hoje e para sempre. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Firme seus passos em Jesus. Caminhe com Ele e experimente quão grande é o nosso Deus. Quão tremendo Ele é e como Ele nos usa. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super. Até lá.